pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. A gente está continuando aqui no estudo de funções, né? Dessa vez vamos falar sobre as funções matemáticas, tá? Bom, aqui, pessoal, funções matemáticas tem várias. A gente, como sempre, reservou aqui as que mais são interessantes do ponto de vista de algum processo de análise de dados, né? Mas para quem de fato vai fazer algum tipo de uso do Excel para pesquisa matemática, vai depender para quem trabalha, por exemplo, em engenharia, que precisa de funções um pouco mais complexas, naturalmente não é aqui que a gente vai olhar, né? A gente está olhando o Excel do ponto de vista de um analista de dados. Então, essas são as funções mais úteis aí no arsenal de um analista. Vamos lá, olhar elas, pessoal, com cuidado. O primeiro deles aqui é a função mod. Essa função mod, pessoal, ela dá o resultado de uma divisão. Então, por exemplo, a divisão entre 5 e 2 não é uma divisão inteira, né? Seria 2,5 a resposta. Mas se a gente quisesse fazer uma divisão inteira, ou seja, para que o resto fosse zero, a gente teria que fazer a divisão de 4 sobre 2. Né? Como a gente está fazendo a divisão de 5 sobre 2, então vai restar o número 1. Então a função mod, do jeito que está, ela retorna o resto de uma divisão. Então, mod igual 5 e dividido por 2, o resultado seria 1, tá bom? Então essa função mod pode ser utilizada, por exemplo, pessoal, para fazer aí uma planilha ser zebrada. O que é zebrar uma planilha? É fazer com que uma linha fique pintada, a outra não, a outra pintada, a outra não, e assim por diante. Porque a gente pode fazer mod do número da linha, por exemplo. Tem uma função no Excel chamada lim, que ela retorna o número da linha. Né? Então aqui nós estamos na linha 4, certo? Então eu poderia usar essa função lim e dividir ela por 2. Então eu uso mod, coloco aqui lim na parte do número e eu quero dividir sempre por 2. Com isso, pessoal, esse número aqui, essa mod, se eu arrastar para baixo, sempre vai retornar um número 0 e 1, 0 e 1. E eu poderia usar, por exemplo, uma formatação condicional para ela pintar de alguma cor sempre que aparecer o 0, por exemplo, nessa forma. Né? Então essa é uma forma de utilizar a função mod aí, tá bom? Outra função interessante, pessoal, a função aleatório. A função aleatório é uma função que não precisa de argumento e ela retorna um número aleatório de 0 a 1. Então, por exemplo, quando eu dou um Enter aqui, ela me retornou 0,39. Se eu calcular a planilha de novo, pessoal, clicando duas vezes aqui, eu dar um Enter, olha lá, um novo número é gerado. Então ela é uma das funções dinâmicas do Excel. Sempre que a gente pedir para calcular, ela vai gerar um novo número. Então, por exemplo, se eu apertar aqui, eu estou apertando o botão F9, a tecla F9 do teclado, que é aquela tecla de função que a gente calcula tudo que está dentro da planilha. Né? Então, olha só, ele vai gerando todos esses valores, certo? Funções, números aleatórios entre 0 e 1. Tem uma função ainda interessante dentro da aleatoriedade, que é a função aleatório entre. Aqui no aleatório entre, pessoal, a gente gera números aleatórios entre os números que a gente especificar. Então imagina que a gente queira, por exemplo, eu quero gerar aqui idades de pessoas de 18 a 65 anos. Então eu poderia usar a função aleatório entre, coloco aqui como primeiro parâmetro 18 e o segundo 65 anos. Fecho a função, dou Enter e ele me gerou um número. Ela também, pessoal, é dinâmica, então sempre que eu recalcular a planilha, ela vai gerar um novo número entre 18 e 65. Né? Então, se eu arrastasse para cá, por exemplo, olha lá, já criei uma série fictícia de idades de pessoas. Então, essa função aleatório entre e a aleatório são muito utilizadas quando a gente cria números numa planilha para testes, para fazer simulações. Na parte de estatística, pessoal, quando a gente falar sobre, por exemplo, intervalos de confiança, inferência estatística, a gente vai utilizar essa função aleatório para gerar números aí de uma determinada distribuição que a gente vai estudar. Claro que essa é uma parte que a gente vai falar ao longo do curso, mas já dou aqui um spoiler de que essa é uma função muito utilizada para esses contextos. Né? Sempre que você quer gerar alguma coisa, algum número aleatório entre
números, pode contar com essa função aí, ela é bem interessante. Bom, olha pessoal, se eu continuasse gerando um número aleatório entre 0 e 1, eu posso usar a função aleatória, né? Uma outra forma, pessoal, de eu tratar esse número aqui, eu poderia arredondar o número. Né? Então, por exemplo, vou usar aleatório, que vai gerar um número de 0 a 1, e eu vou somar com o número 10, por exemplo. Então, olha só, sempre vai ter um número 10, alguma coisa. Né? Se eu quisesse arredondar esse número, eu poderia arredondar usando uma função. Essa função é a chamada arred. A arred, ela arredonda o número que você quer para uma determinada quantidade de dígitos. Então, se a gente colocasse aqui, por exemplo, a arred número 2, olha só o resultado. Ela está pegando 10,06 e ela arredondou para os 2 primeiros dígitos. Né? Então, lembra daquela regrinha da matemática? Sempre que um número decimal é a partir de 5, a gente vai lá e incrementa em uma unidade. Então, vamos gerar aqui mais uma vez o F9, olha lá. Esse número aqui é o 9 está acima do 5, então eu incremento em uma unidade o número da esquerda, por isso que ficou 54. Né? Então, é um padrão normal de arredondamento que a gente já tem na matemática, e o arred serviria para isso. Se eu colocar um único dígito aqui, olha lá, ele sempre vai fazer o arredondamento para os dígitos que eu colocar. Então, isso é interessante. Muitas vezes você vai precisar gerar algum número aleatório, ou vai trabalhar, por exemplo, com algum número que vai fazer uma divisão, e é natural ter muitas casas depois da vírgula. Você pode usar a arred, por exemplo, para arredondar esse número e deixar a sua coluna aí do Excel mais clean, mais limpa. E aí você faz a análise desses dados com o número do jeito mais simples, tá bom? Essa é uma função interessante também. Olha, pessoal, outras funções, soma, essa a gente já olhou, né? Então, se eu somar aqui 2 números, ele vai me dar a soma desse intervalo que a gente colocar. Isso não tem nenhuma novidade. Uma outra função, assim como a gente pode arredondar para arredondar a parte das casas decimais, a gente poderia usar a função int. Essa função int, pessoal, ela retorna a parte inteira de um determinado número. Então, qual que é a parte inteira desses 2 números aqui? É sempre a parte anterior à vírgula. Né? Então, o 10 é o número inteiro. Se eu selecionar qualquer um deles aqui, e tirar o int dela, ele vai me retornar o número inteiro, que é a parte anterior à vírgula. Então, muitas vezes a gente trabalha com algum número e a gente não se preocupa com a parte decimal. Né? A parte decimal pouco importa, eu quero saber a parte inteira. Então, aí você pode usar o int. Por exemplo, né, uma situação que é bem corriqueira. Você tem aqui uma data de nascimento, né? E aí, vamos lá, vamos supor que a data de nascimento é 20/01 de 1985, por exemplo. Eu quero saber a data de nascimento em relação ao dia 14 do 05 de 2020, por exemplo. Né? A gente já viu em aulas passadas que a gente poderia fazer isso de várias formas. Uma delas é simplesmente a gente pegar a data maior e subtrair da data menor, certo? Isso vai nos dar uma quantidade de dias. Né? Eu poderia pegar essa quantidade de dias, pessoal, e dividir por 365, que é a quantidade de dias do ano. Isso vai me dar um número com casas decimais. E a gente sabe que a parte 35 aqui é uma aproximação para a idade dessa pessoa que nasceu do dia 21/1 de 85, né, em relação a essa data aqui. Imagina que ela está preenchendo uma matrícula, essa aqui é a data da matrícula, e eu quero saber a idade da pessoa na data da matrícula. Então, uma forma de fazer isso é usar o int, né? Eu poderia usar int dessa conta aqui, né? Da quantidade de dias dividido por 365. E tá aqui. Então, essa é a idade da pessoa. Então, eu desconsiderei a parte, por exemplo, de meses, né? 35, não sei quantos meses. Não importa. O int poderia ser utilizado para isso, tá bom? Então, esse é um dos exemplos aí. Tem várias outras, pessoal. Tem a função aqui ln, que ela retorna o logaritmo natural. Então, nem vamos entrar no detalhe de logaritmo aqui no curso, mas a gente vai usar isso daqui em uma das aulas para analisar a relação entre variáveis. Então, essa é uma função importante saber que existe. Então, simplesmente o ln, ele te dá o logaritmo natural de qualquer número. Então, se eu colocar ln de 5, ele vai me dar um número lá, e a gente não precisa se preocupar agora com a interpretação disso, certo? Mas saibam que existe.
Uma outra função muito importante, pessoal, que é usada bastante, é a somar produto. O que é a somar produto? Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, um determinado número, o número 20 e o número 4, e aí aqui eu tenho o número 30 e o número 5. Aí imagina que eu queira fazer a seguinte conta, ó. Eu quero fazer 20 vezes 4, depois eu quero fazer 30 vezes 5, e aí depois, pessoal, eu quero somar esse produto. Olha só, somar produto é o nome da própria função do que a gente acabou de fazer. Então, em vez de ir lá e ter que fazer esse procedimento, esse outro procedimento e depois esse, eu poderia simplesmente usar a função somar produto, pessoal, diretamente daqui. O primeiro argumento da função somar produto é a primeira coluna e o segundo argumento é a segunda coluna. Quando eu dou um Enter, olha lá, ele me retorna exatamente o valor final da conta que eu quero. Então, somar produto, pessoal, também é bem interessante aí e ajuda muito em várias análises que a gente quer fazer. Um exemplo disso é quando eu quero ponderar números, né? Fazer uma média ponderada. Poderia pegar alguns valores com a primeira matriz, depois eu quero pegar os outros valores, que são os ponderadores, e aí eu divido tudo pela soma. A gente vai ver isso ao longo do curso quando a gente falar de médias, tá? Então, essa função somar produto vem muito a calhar nesse sentido. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, a gente tem a função combin. A função combin é bem interessante porque ela te dá o resultado de uma combinação de números. Então, por exemplo, ó, imagina que você está aqui, ó, e você quer saber quantas combinações a Mega Sena nos dá numa aposta de 6 dezenas, né? Então lembra que a Mega Sena tem 60 números diferentes e eu posso fazer uma aposta de 6 números. Quantas possibilidades eu tenho, então, de combinação de 6 números para todos esses 60 números disponíveis? É isso que a função combin nos daria. Então, aqui, pessoal, a combinação seria, eu uso a função aqui combin. A combin, ela pega a quantidade de números disponíveis, né? E aí o ponto e vírgula, o próximo argumento é quantos grupos de combinações você quer fazer. Eu quero fazer grupos de 6, tá bom? Então agora é só dar Enter. Olha lá, pessoal, deixa eu formatar esse número aqui para colocar milhar. Olha só que interessante. Então, a gente tem 50.063.860 combinações de jogos na Mega Sena, né? A gente vai falar sobre isso, por exemplo, quando trabalhar com probabilidades. E lá tem um exemplo de probabilidade nos números da Mega Sena, que a gente vai usar uma função como essa aí, tá? Então, tá lá mais uma função do Excel, uma função matemática. Bom, pessoal, para finalizar a aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre a função soma-C, que essa também é uma função bem útil para a gente trabalhar em análise de dados. Vamos falar dela aqui num exemplo, ó. Imagina o seguinte, imagina que eu estou lá com a nossa tabela de alunos, que a gente já usou nas aulas anteriores, e agora eu quero saber o valor que cada um dos alunos já pagou do seu curso, certo? Eles fizeram várias parcelas, aqui do lado direito uma área passou para você, então para cada aluno, para cada parcela, aqui ele mostra a mensalidade que foi paga. Então eu preciso pegar aqui o João e falar, olha, o João pagou 500 aqui na primeira parcela, depois o João pagou 500 na segunda parcela. O João, olha só, não pagou a terceira parcela e ele também não pagou a quarta parcela. Então, por exemplo, o João pagou R$1.000, né? Foram as duas primeiras parcelas de 4. Se eu quisesse ter esse número consolidado, a função soma-C, ela faz isso pra gente. E o que ela faria? Ela iria somar se encontrar o João na tabela. Então, olha só como que a função aqui deve ser escrita. Eu digito aqui soma-C, tá bom? O primeiro argumento é o argumento do intervalo, onde ele vai procurar aquele seu critério. No caso aqui é o critério de nome, né? Então olha só, pessoal, vou dar uma dica aqui, ó. Em vez de eu selecionar tudo isso, eu vou só selecionar aqui a coluna. Porque como essa planilha a coluna K, L e M eu só estou usando para essas colunas aqui, então vamos simplificar e deixar dessa forma, tá bom? Mas se você quisesse, colocasse daqui até aqui, vai funcionar normalmente também, tá bom? Vamos deixar assim, vocês já estão mais acostumados. Então lembre-se de travar aqui a referência, né, com F4, ponto e vírgula. O próximo argumento ele chama de critério.
E o que é o critério aqui? É qual o valor que eu vou buscar nessa coluna aqui de intervalo, tá bom? Então o critério que eu vou achar, pessoal, é esse que eu quero procurar, é o nome do aluno. Então vamos deixar aqui João, certo? Então coloca aqui ponto e vírgula novamente. E aí o próximo argumento e último é qual as colunas que ele vai somar quando ele encontrar o João, quando ele encontrar o nome do aluno. Nesse caso aqui eu quero que ele some as parcelas, né? Então sempre que ele encontrar um nome, ele vai lá na parcela e vai somar, tá bom? Lembro de ir lá e travar essa referência também. Eu não vou travar a referência do nome do aluno, porque como a gente vai arrastar essa fórmula, eu não preciso travar a referência, né? Eu quero que ele de fato vire uma referência relativa. Tudo bem, pessoal, agora é só dar um Enter. Olha lá. Então, de fato, o João, ele foi lá e pagou 2 parcelas. Agora é só arrastar para todos os outros, né? Então, olha só. A Silvia, a Luana pagaram R$2.000, José também, Patrícia também. Alguns alunos nem pagaram nenhuma parcela, como por exemplo a Esther. Né? A Esther, ela não pagou nenhuma parcela. Tá bom? Certo, pessoal? Então, essa é uma função também bem legal, porque a gente consegue condensar aí todos os valores que a gente gostaria de somar, dado um determinado critério. Tem uma extensão da função soma-c, que é a função soma-cs, que a gente poderia colocar vários critérios. É ainda mais interessante, que a gente consegue ter mais flexibilidade aí. Tá bom? Bom, pessoal, então essas foram as funções matemáticas que todo analista de dados deve conhecer. Na próxima aula a gente vai falar sobre as funções estatísticas, né? A gente está num curso aqui de mentalidade analítica que vai envolver muita estatística, a nossa principal técnica VCS. Então, nada mais natural do que a gente estudar também as funções estatísticas do Excel. Nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.